Então, pessoal, hoje nós vamos falar sobre forças, ok? Eu preciso que vocês copiem no caderno algumas fórmulas. Primeiro, essa fórmula aqui. Quando duas forças estão em sentidos laterais aqui, ok? E formando um ângulo que não é 90 graus, a gente diz que a força resultante dessas duas ações é essa seta aqui no meio, dada por essa fórmula aqui, ok? Você vai precisar saber o valor de F1, o valor de F2, vai precisar saber qual é o ângulo aqui para aplicar essa fórmula. A segunda fórmula que a gente vai precisar é essa aqui. É parecida, vejam, são duas forças lateralmente, né? Uma vertical, uma horizontal, só que tem um ângulo de 90. Quando isso acontece, a fórmula é mais reduzida, a gente usa Pitágoras, basicamente, ok? Por que a gente usa Pitágoras? Se você analisar bem, o tamanho da força 1 aqui é exatamente igual a esse tamanho aqui. E fecha num triângulo que a gente pode usar aqui Pitágoras, ok? A gente precisa saber a força 1, a força 2 e aplicar essa fórmula. Beleza, pode acontecer de dar um problema como esse, mas ao invés de dar força 1 e força 2, ela vai te dar a força resultante. Como achar as laterais? A gente tem uma fórmula aqui, ok? Quando ela te der a força resultante, você pode usar a fórmula aqui, ó, que o F de x, ou seja, a força que está sobre o eixo x, é dada por isso aqui. A força resultante vezes o cosseno do ângulo aqui formado. Se ele quiser o F que está em pé, que é o F no eixo y, você vai usar o seno, ok? Com essas informações, você pode resolver alguns exercícios. Vamos ver os exemplos. Nessa aqui. Bom, repare que no eixo X, nós temos duas forças opostas agindo. Então, a gente precisa unir isso aqui, ok? Como é que a gente vai unir isso? Bom, primeiro nós temos 7 newtons indo numa direção e depois nós temos 3 newtons indo numa direção oposta. Então, a força resultante do eixo X é o 7 menos o 3, porque o 3 está agindo de força contrária ao 7. Então, o resultado final do X, o resultado de todas as forças que estão agindo no eixo X é 4. Ok? Aqui, analogicamente, nós temos duas forças agindo sobre o eixo Y. A gente precisa unir elas. Então, a gente vai pegar aqui o maior menos o menor, porque eles estão em forças opostas. Se as setinhas estivessem numa mesma direção, a gente só ia somá-los, ok? Para que a gente fez isso? A gente aqui uniu todas as forças num componente X e uniu todas as forças num componente Y e formamos basicamente aquela formulazinha. Então, a gente vai usar a fórmula do Pitágoras para achar a força resultante, ok? Você pega aqui o 4 ao quadrado mais o 3 ao quadrado, vai dar 25, a raiz quadrada de 25 é 5. Bom, e esse exemplo aqui? Nós já temos, ele já está no modelo da fórmula. E aqui o ângulo não é 90, então a gente vai usar aquela fórmula do cosseno. A gente tem que saber quanto mede o F1 e quanto mede o F2, foi dado 5/8. Também foi dado no problema que cosseno de 120 é menos 1 sobre 2. Então, a gente vai utilizar aqui o F1 ao quadrado, mais o F2 ao quadrado, mais 2 vezes o F1 vezes o F2, vezes o cosseno de 120. Essa fórmula é aquela que eu pedi para você copiar no caderno. Substituindo e resolvendo, você acha o valor da força resultante. Tá? Então, basicamente, você precisa ver se o eixo X tem uma força só. Olha aqui como nesse caso tem uma força só. Aqui tinha duas, então você precisava uni-los. Você também precisa analisar se no FY tem uma força só ou tem mais de uma. Se tiver mais de uma, você precisa unir numa só. Depois, você precisa analisar se o ângulo é reto ou se o ângulo é diferente de 90, tá? Aí, você vai analisar a fórmula que você vai aplicar. Vamos ao último exemplo, tá? Esse aqui é um pouquinho mais complexo, porque são 4 forças sendo aplicadas num esquema e a gente precisa identificá-las. Repara, F1. Vamos procurar o F1. Repara que o F1 tem um componente só, uma força só. Então, o F1 é só no X, tá? E ele já deu aqui a força, 270. Vamos procurar o F2. O F2 tá aqui, ó. O F2 também, ó,
só tem uma direção, uma força, então F2 está sobre o eixo Y, tá? E também já foi dado, 450. Agora, vamos procurar o F3. O F3 está aqui, ó. O F3 também foi dado, só que o F3, ele não tá nem no X nem no Y. A gente precisa achar qual... Ele é uma força resultante, tá? Dessas duas setinhas aqui, ó. A gente já tinha visto isso, ó. Ela tá aqui no meio, ela é uma força resultante. Então, como é que a gente vai fazer? A gente tem que achar o F3x e tem que achar o F3y, usando aquela fórmula aqui que a gente já anotou no caderno. Ele até deu aqui pra gente, no enunciado, ó, quem é, ó, é o ângulo de 30. Quem é o seno de 30, quem é o cosseno de 30, tá? Então, a gente vai usar a fórmula, substituir, multiplicar, para achar quem é o F3 no X e quem é o F3 no Y. E anotar. Então, vamos lá. Depois você acompanha aqui passo a passo, tá? Com calma, dá um pause. Verifica aqui como chegou nessa solução. Agora é o F4. Mais uma vez, o F4 foi dado a força resultante. Não deu quem é o F4 no X, nem quem é o F4 no Y, tá? Então, a gente vai usar a fórmula para achar o F4 no X e o F4 no Y. Aqui, reparando que o ângulo é 40, então, a gente vai usar os dados no problema. Quando a gente achar isso, o que a gente vai precisar? A gente vai precisar unir todas as componentes que estão sobre o X e todas as componentes que estão sobre o Y, ó. Sobre o X, nós temos o F1, que está indo na direção de lá, positivo. Nós temos o F4x sobre o X, né, que também está indo para lá. E nós temos o F3 de X, que está indo na direção oposta. A gente precisa, né, unir essas três aqui. Então, aqui tem, ó, a força resultante em todo o eixo X é o F de 4x, ó, que está positivo. A gente achou ele aqui, ó, anota. Mais o F de 1, que está indo na mesma direção, ó, o F de 1 também foi dado aqui no início, que a gente anotou. Menos o F de 3, por que menos? Porque ele está indo na direção oposta aonde F de 4 e F de 1 está indo. Então, a gente vai usar o valor que a gente encontrou, substituir aqui e achar a força resultante no eixo X. Ó, a força resultante no eixo X foi 295, ó. A força resultante foi 295. Agora, a gente vai fazer a mesma coisa no Y, ó. Vamos ver aqui. O F2 está para cima, positivo. Ok. O F de 3 no Y tá para baixo. E o F de 4 no Y tá para baixo também. Então, tem um positivo e tem dois negativos, ó. A força resultante no Y é o F de 2 que estava para cima, que é positivo, menos o F de 3 da parte do Y que estava para baixo, menos o F de 4 y que estava para baixo. Mais uma vez, você tem que olhar aqui os seus cálculos e ver quem é o F de 3 no Y, quem é o F de 4 no Y, substituir e achar o valor resultante de todas as forças no eixo Y, deu 221. Agora, você vai fazer o cálculo de Pitágoras para você achar a força resultante aqui. Você tem o valor de F de 1, F de 2, substitui aqui, resolve e achou a força resultante final. Você vai usar esses exemplos para resolver o exercício que eu pedi lá no grupo, ok? Boa aula!